Glória a Deus, que maravilha. Não há lugar melhor do que a casa do Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 1 e o verso 1. Estamos num dia muito especial, onde comemora-se o dia da Bíblia. E a Bíblia para nós significa a palavra de Deus. Amém? Diga comigo, a Bíblia para mim é a palavra de Deus. Irmãos, tudo que precisarmos tem aqui. Quer saber sobre casamento? Tem aqui. Como disciplinar filhos? Tem aqui. Como prosperar? Está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Hebreus capítulo 1 e o verso 1, todos acharam? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Havendo amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Bom, antes de eu entrar na palavra, nós vamos meditar um pouco sobre a importância da palavra de Deus. Como eu já disse, tudo que nós precisamos tem aqui, irmãos. E um dos grandes problemas é que na atualidade, a maioria dos cristãos, não estou dizendo quem não é cristão não, estou dizendo dos cristãos, não tem dado o valor devido à Bíblia, à palavra de Deus. O Senhor Jesus voltou para o Pai, e a Bíblia, primeiro o Espírito Santo e depois a Bíblia, é o que vai nos conduzir, nos direcionar para estarmos fazendo a vontade do Pai. Espera aí, como agradar o Pai? Como viver de forma que exalte e adore a Ele? Está na Bíblia. Por exemplo, como que os nossos filhos podem saber como devemos fazer em cada situação? Espera aí, como que meu pai quer que eu faça isso? Será que o que eu estou fazendo está agradando meu pai e a minha mãe? Então a única forma dos filhos saber é quando os pais dão direcionamento. Quando os pais dizem, não é assim, não é por aí, é por aqui, é desse jeito. Então o filho que é obediente, sabendo as orientações que os pais dão, ele vai se esforçar para fazer de acordo com o que os pais orientou, sim ou não? E a Bíblia é a orientação do nosso Pai do céu para nós estar vivendo uma vida que agrade a Ele, tomando decisões, atitudes dentro do que agrada o Pai. E nós temos a opção de ser um filho obediente, que cumpre a palavra de Deus, ou ser um filho que não faz questão do que Deus está dizendo e principalmente de agradá-lo. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, um grande desafio que nós precisamos suportar e vencer é o desafio de dar valor em quem tem valor realmente. Tem coisas, irmãos, que só tem preço, e preço é diferente de valor. E às vezes temos valorizado muito o que tem preço e não o que tem valor. Por exemplo, a sua família é um bem mais precioso que você tem.
E nos dias que nós estamos vivendo, quantos estão priorizando outras coisas, outros lugares, coisas que têm preço, e têm deixado a família, que é o que tem valor. Então estamos vivendo um tempo de muita correria, exaustão, priorizando coisas que têm preço. E não estamos dando a devida importância às pessoas que realmente são importantes e que têm valor para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, nenhum sucesso em nenhuma área da sua vida que você seja sucedido vai compensar a perca da sua família. Nenhum sucesso vai compensar a perca do seu filho. Nossa, mas eu podia ter dado mais atenção para o meu filho, cuidado mais, e olha quem ele se tornou. Casamentos destruídos, filhos longe de pais. Então, são alguns exemplos de coisas que nós não temos dado o devido valor. E nós, como cristãos, a maioria dos cristãos, não estão dando valor mais na palavra de Cristo. Quantos irmãos que pegam a Bíblia só para quando vem na igreja? Você já viu aquela história da irmãzinha que perdeu? Não, perdeu foi o... Tem uma do óculos e tem uma da colher. O pastor visita a casa da irmãzinha, faz a refeição ali, vai embora, e olha que a irmãzinha vai organizar tudo, está faltando um garfo do jogo dela, o jogo especial que colocou lá para o pastor comer. E ela falou, mas será que o pastor roubou meu garfo? Porque era 6 certinho, só está 5, eu já cacei para todo lado. E ela ficou agoniada com aquilo, e fala, e vai daqui, vai dali. Não, eu vou ter que perguntar para o pastor. Passou uns dias, ela foi no pastor e perguntou, pastor, você me desculpe fazer essa pergunta, mas é que depois daquele jantar, sumiu um garfo meu, será que o senhor, a sua esposa, não levou enganado? E ele diz, não, irmã, eu coloquei dentro da sua Bíblia. Você entendeu? Quanto tempo então fazia que ela não lia a Bíblia? E do óculos, mesma coisa. Perdeu o óculos e não achava, estava dentro da Bíblia. Porque muito tempo não lia. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado para nós não deixarmos isto que é importante. Igual eu estou dizendo, alguns têm Bíblia para deixar só lá no Salmo 91, porque o Salmo 91 vai expulsar o demônio daqui, o Salmo 91 vai proteger minha casa. Irmão, não é o Salmo 91, é o poder de Deus através da palavra dele, que vai mover sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E alguns têm a Bíblia só para ficar no Salmo 91, ou então lá no Salmo 121, ou então lá no Salmos 23. Nós temos deixado às vezes de valorizar isso. Mas vamos lá, senão não dá tempo. Eu preparei aqui umas 4 folhas de mensagem hoje. Amém? Fazia tempo que eu não pregava, eu estou com vontade de pregar hoje. Amém? Amém? É brincadeira, eu vou terminar no horário. Mas, por exemplo, seja sincero comigo, irmão. Sincero que Deus vê. Quem aqui gosta de ler? Erga a mão e segura bem alto. Não, alto. Tem uns que está só assim, alto. Quem gosta? Meu pai do céu, quase ninguém gosta. A verdade é normal, irmãos. A maioria não gosta de ler. Você não sabe, né? Então fala para os irmãos, eu sei que sabe, precisa ler, porque eu queria ler. Né? Não gosta porque ele não sabe. Muito bem, né? Só que aí, irmãos, tem algum outro jeito de eu conhecer a palavra sem eu ter que ler? Que jeito? Ouvindo.
ouvindo. Irmãos, 10 minutos por dia que a gente tira para ler ou ouvir, vai fazer diferença na sua vida. Muita diferença. Quantas vezes a gente está numa viagem, começa a conversar com a família, e daí a pouco não tem assunto mais. Põe, meu filho, lá a Bíblia em áudio, para você e a família ouvindo. E vai ouvindo com calma, meditando. Porque a maioria das pessoas fala assim: ah, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Irmãos, a palavra de Deus, você tem que ler meditando em cada palavra, você entrando na história. Lembra quando a professora contava lá a historinha do lobo mau e da... como que é o nome da... Chapeuzinho Vermelho? Ela começava a contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Ó, e lá tá vindo o lobo mau. E aí você começava a imaginar na tua cabeça o Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, preto, feio, esquisito. Na sua cabeça você criava a história e a imagem tudinho. Sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Quando começa a ler, você tem que ir meditando para que você esteja entrando na história, vivenciando a história. Que aí às vezes a gente fala: não, eu decidi que eu vou ler a Bíblia 15 minutos todo dia. Aí você entra lá em Hebreus e começa a ler rapidinho, tal, leu, bom, acabei, cumpri a meta. O que você lembra do que você leu? Nada. O que adiantou? Não é assim? Tem coisa que a gente faz só por obrigação e não da forma certa que vai nos ajudar a alcançar o resultado. Mas num resumo, irmãos, eu quero dar algumas dicas aqui para que facilite você ler a Bíblia. Geralmente, quase todo ano a gente fala algo desse tipo para facilitar. Por quê? Por exemplo, a Bíblia é dividida em quantas partes? Quantas divisões tem a Bíblia? Quantas? 2. É mais que 2, irmão. Velho Testamento e Novo Testamento. E aí depois tem as divisões do Velho Testamento e do Novo Testamento. Porque o que significa a palavra Bíblia? Bíblia, uma biblioteca que tem quantos livros? 66 livros. Por isso chama Bíblia, porque é uma biblioteca que contém 66 livros. E tem vários livros com propósitos diferentes um do outro. E nós vamos entender um pouco isso. Então, quando eu entendo essa divisão que tem a Bíblia, fica mais fácil. Eu ia falar aqui um pouco quando a Bíblia foi criada, quantos anos, mas eu não vou entrar nisso não. Mas a primeira pergunta que eu faço: quantos anos demorou para escrever a Bíblia? Aproximadamente. Quantos anos? Temos que saber isso. Entre 1500, porque assim, irmão, não dá às vezes para você saber toda a Bíblia, mas algumas coisas são importantes que você tem que saber. A Bíblia demorou entre 1500 e 1600 anos para escrever. Por exemplo, uma pessoa chega em você hoje e fala assim: por que eu vou crer na Bíblia se a Bíblia foi escrita por mão de homens? Qual é a resposta que você vai dar? Porque ela foi escrita por mão de homens, sim ou não? Sim ou não? E agora, o que você vai responder? Como que eu vou crer na Bíblia se foi escrito por mãos de homens? Então, primeiro, irmãos, a Bíblia demorou entre 1500 a 1600 anos para ser escrita, certo? Certo? Irmãos, a Bíblia foi escrita com pessoas em países diferentes. Um livro foi escrito em um determinado país. Outro livro foi determinado em outro país. A maioria das pessoas que escreveram
nenhum conhece o outro, e todos eles escreveram cada um seu livro, inspirado pelo Espírito Santo. Foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu disse, pessoas em lugares diferentes, épocas diferentes. Por exemplo, o Velho Testamento, irmão, foi escrito, alguns livros, mais de 2000 anos antes de Cristo. E aí depois pega o Novo Testamento, 2050, 50, 70 depois de Cristo. A maioria dos livros do Novo Testamento, depois da morte de Cristo, que foi escrito. Alguns com 50 anos, 60 anos, 70 anos. Então foram inspirados por homens de Deus em épocas diferentes, lugares diferentes, e o Espírito Santo foi conduzindo para unificar a Bíblia. Por exemplo, por último, eu creio que é 300, em 1850, que eles separaram a Bíblia por capítulo e versículo. Antes não tinha essa divisão e essa separação. Então, quanto tempo demorou para escrever a Bíblia? A segunda pergunta. Testamento nós já falou. Quantos tem? Quantos tem? Quantos livros tem o Primeiro Testamento? 39, irmãos. Primeiro Testamento, que é o Velho Testamento. Quantos livros? Quantos livros? Eu quero que você grava. 39 livros. Isso aí tem que estar na ponta da língua, irmãos. E o Novo Testamento? Quantos livros? Quanto que é o Novo? 27. Então, Velho Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 20. Tem que estar na ponta da língua. Se eu e você somos cristãos, nós temos que saber disso. Amém? Mais uma coisa aqui para nós entender. O Velho Testamento, em qual língua foi escrito? O Velho Testamento, qual língua foi escrita? Hebraico, irmãos. Hebraico, no caso, seria a língua judaica, dos hebreus. Então, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Repete comigo, hebraico. Talvez você vai achar que vai falar em língua estranha, mas não é não. Hebraico. Gravou aí? Velho Testamento, hebraico. E o Novo Testamento, em que língua escreveu? Grego e aramaico. Novo Testamento foi escrito em grego e algumas partes em aramaico. Então, tá anotando, tá aprendendo? Nós temos que aprender. Velho Testamento, qual língua? Não, toda a igreja, quero ouvir todos vocês. Velho Testamento e o Novo Testamento. Muito bem. Ah, pastor, mas eu vim num culto hoje, eu queria um milagre, eu queria uma cura. Irmãos, a Bíblia fala aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecer ela, se nós entender ela, se nós usar ela corretamente, o milagre, você vai sair daqui hoje com milagre, com vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? E agora, irmãos, rapidinho eu quero falar sobre a divisão do Velho Testamento. Nós já sabemos que tem o Velho e o Novo, sim ou não? Agora, dentro do Velho, que divisão que tem, pastor? Irmão, quem aqui, seja sincero, quem aqui sabia, e eu já ensinei antes, mas não minta, quem aqui sabia que existe divisão dentro do Velho Testamento e Pergamão? Tá vendo? É muita pouca gente. Então vamos lá, irmãos. Existem 5 divisões dentro do Velho Testamento. A primeira divisão começa em Gênesis. Diga comigo, Pentateuco. A primeira divisão da Bíblia, irmãos, é o Pentateuco. Repete comigo de novo, Pentateuco. Repete, Pentateuco. E o que é o Pentateuco? Quando alguém fala, olha,
Aonde está o Pentateuco? Quais os livros que são o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco. Então o Velho é dividido em 5 partes. Então quais são os 5 livros do Pentateuco? Vamos dizer bem, você acha aí, vai ajudando e vamos jogando aqui, ó. Pentateuco, vamos repetir: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, irmãos, esses 5 livros vai falar sobre a criação da terra, quando Deus criou tudo, e vai seguindo aí a história da escolha de Abraão, Isaac, Jacó. Aí o José vai para o Egito, vai todo o povo lá para o Egito. E aí depois disso Deus manda, depois de muitos anos, que o faraó morre, o José morre, é escravizado todo aquele povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E agora Deus manda Moisés, vai falar sobre o nascimento de Moisés, vai falar sobre Deus preparando Moisés para tirar o povo do Egito. Então esses 5 livros vai falar sobre isso até a tirada do povo do Egito. Vai contar toda a história do início e a história de Moisés nesses 5 livros, no Pentateuco. Quem está entendendo? Eu quero saber a história de Moisés. Não tem nenhum outro lugar na Bíblia, é nesse Pentateuco que vai estar toda essa história. Que é, vamos falar todo mundo junto? Mas se você pesquisar aí, Pentateuco, é rapidinho. Então vamos falar de novo: Gênesis, Êxodo, Números, isso, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o... E depois do Pentateuco, diga comigo, agora vem os livros históricos. Diga, livros históricos. Deixa eu ir rapidinho aqui. Então, irmãos, Pentateuco foi os 5 livros do Velho Testamento. Então, se é 39, então tem 34 para nós descobrir. Então, agora é os históricos. Qual que é os livros históricos da Bíblia? É o que vai contar a história, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses, acho que é 11 livros, ele vai contar sobre toda a história. Vai iniciar ali com Josué, quando assume, depois de Moisés, e vai indo, irmão, juiz, a época que não tinha nenhum rei, eram os juízes que julgavam. Aí vai contar a história de Ruth. Quem já ouviu a história de Ruth e a sua nora? Entendeu? Aí vai contar a história de Ruth, vai contar a história de 1 e 2 Samuel, quando é instituído Saul, depois Davi, conta tudo ali. Depois 1 e 2 Reis, vai contar toda a história dos reis. Depois as crônicas, vai estar contando as crônicas, as histórias. Esdras, Neemias e Esther. A Esther é história, Neemias também é história. Então são esses os livros históricos. Eu vou colocar isso aqui no grupo da igreja depois, irmãos, tá? Mas Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Se você quiser dar uma marcadinha na sua Bíblia aí, Pentateuco vai de tal a tal e históricos de tal a tal. Então nós entendemos Pentateuco e históricos, amém? E agora qual que é a outra divisão do Velho Testamento? Livros poéticos. Alguém imagina qual livro poético que tem no Velho Testamento? Você está esperto, você já entrou aí no YouTube, né? Glória a Deus, exatamente, irmão. Então, Pentateuco, históricos e agora os livros poéticos, que são 6. Então, Jó, diga comigo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, são 5. Ou Cânticos dos Cânticos. Então, esses são livros poéticos.
Aí, irmãos, agora então nós já entendemos 3, vamos para o 4. Depois dos livros poéticos, agora tem os livros proféticos. Profetas maiores e depois profetas menores. Os profetas maiores são quem? Muito bem, vamos repetir bem forte. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, profetas maiores. Agora vem os profetas menores, que são os profetas menores, irmãos, para você entender, e profetas maiores e menores, não é que um era melhor do que o outro, é que os profetas menores, os livros deles têm poucos capítulos, 2, 3, 4, 5, alguns têm um capítulo só, tá? Então é por isso que é considerado profeta menores. E o profeta menores tem bastantes livros, que vai agora de Oséias até Malaquias. Ó, vou ler rapidinho: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então aqui nós terminou a divisão do Velho Testamento. Então quais são as divisões? Vamos lá? Pentateuco, históricos, vocês entenderam? Então essa é a ordem dos livros por assuntos, também vem da Septuaginta. Uma outra coisa que você precisa entender, que, por exemplo, o livro mais velho da Bíblia não é Gênesis, porque a gente acha que, como ele foi o primeiro livro, ele é o mais velho. Mas o livro mais velho que foi escrito é Jó. O livro mais velho é Jó, porque a Bíblia ela não está por cronologia, né, por data, não. É por assunto, contando a história de forma que a gente ia entender mais rápido. Então, todo mundo gravou aí a separação, essa separação que nós precisamos entender. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento, irmãos, também ele é dividido em partes. Amém? Porque aí fala o Novo Testamento, nossa, mas como que eu vou ler? Então, a primeira separação do Novo Testamento é os evangelhos. Quem aqui já ouviu falar dos evangelhos? O que significa os evangelhos? Os evangelhos, irmãos, é os livros que contam a história de Jesus. O evangelho são 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde conta toda a história de Jesus, desde o nascimento. Em Marcos fala, algumas histórias que falam em Marcos, também falam em Mateus, também falam em Lucas. E por que essa diferença? Por exemplo, Mateus, o livro de Mateus é considerado mais próximo da realidade. Só que, por exemplo, Lucas era um doutor. Alguns que escreveu o livro, tipo Marcos, eram pessoas que, por exemplo, nós está aqui reunidos, caiu o pedestal, aí nós vimos o jeito que caiu, né? Nós estava aqui vendo e presenciamos a queda do pedestal. Aí Lucas agora ele vai contar a mesma história, só que ele está contando a história de fora, como ouvinte. Ele ouviu falar que estava lá Paulo, por exemplo, Jesus, Marcos, Pedro, Tiago em roda do pedestal e o pedestal caiu. Então ele vai contar a história de acordo com o que contaram. Então às vezes dá diferença de Lucas para Marcos e Mateus, algum ponto de história, mas o assunto é o mesmo. A diferença é quem falou que estava vivenciando e Lucas que estava contando a história. Mas os evangelhos fala de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos, irmãos, o que é que vem? Aí vem agora o livro histórico.
No Novo Testamento só tem um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Então, 4 evangelhos, agora vai para o histórico, que é Atos dos Apóstolos. A outra divisão agora do Novo Testamento, qual que é? Cartas ou epístolas. Cartas ou epístolas são cartas que o apóstolo Paulo, na maioria foi ele que escreveu cartas, direcionando as igrejas, igreja de Éfeso, igreja de Coríntios, Tessalônica. Então eram cartas. Então essa terceira parte é a divisão das cartas, epístolas paulinas, e também tem epístolas universais. Por exemplo, Tiago, 1 Tiago foi ele que escreveu a carta, 1º, 2º, 3º a João, 1º, 2º e 3º a Pedro, e Judas. Antes de Apocalipse é Judas. Então, aqui são epístolas ou cartas. Repita comigo: epístolas ou cartas. E por último, o último livro da Bíblia, já estamos finalizando essa parte, é o Apocalipse. E o Apocalipse é o quê? Apocalipse é revelação. Então, no Novo Testamento, nós dividimos nos evangelhos, diga comigo, evangelhos, histórico, epístolas ou cartas, e por último, revelação. Então, você entendeu, irmãos, as divisões que tem no Velho Testamento e no Novo Testamento? Então, dessa forma, se você entender e pôr em prática, fica mais fácil para você ler a Bíblia. Eu vou entender primeiro o Pentateuco, vou ler todo o Pentateuco para me entender toda a história. Agora eu vou para livros históricos, que é Jó, e por aí vai. Livros históricos, poéticos e proféticos. Então você pode escolher por partes. Dessa forma você vai entender melhor a Bíblia. Amém? Quem está entendendo? Fica mais fácil dessa forma. E aí, irmãos, isso aqui não tem... É meio difícil de gravar, mas assim, só para vocês saberem mesmo, no Antigo Testamento tem 929 capítulos. No Antigo Testamento. E tem... o Novo Testamento é 260 capítulos. Versículos no Velho Testamento tem 23.146 versículos. E no Novo Testamento 7.957 versículos. Amém? Então, irmãos, eu ia pregar agora. Tinha uma palavra para pregar agora, mas não dá tempo mais. A única coisa que eu quero concluir e dizer, irmãos, não vamos deixar o importante. Vamos deixar de ler a nossa Bíblia diariamente. Se programe, se organize, tire um tempo. Mas eu vou só ler aqui. Um grande problema, irmãos, que as pessoas hoje deixam de ouvir a voz de Deus na Bíblia e fica caçando coisas por aí. Uma coisa que tem acontecido muito é pessoas estarem procurando profetas na internet. Pessoas que vai falar algo para você, mas a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Eu ia pregar esses 4 tópicos, mas eu vou só ler as formas, irmãos, de Deus falar conosco. Primeiro, através da palavra dele. Através da palavra dele. Você abre a sua Bíblia e lê, Deus vai falar algo com você. A segunda forma de Deus falar conosco, irmãos, é usando pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco. Mas esse é um ponto importante que eu quero que você se cuide. Não aceite qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça. Do mesmo jeito que tem profeta de Deus, tem profeta do diabo. O diabo revela, o diabo profetiza, o diabo tem poder, tá? Deus tem todo o poder. Então cuide da sua vida, não deixe qualquer um pôr a mão na sua cabeça, não recebe a oração de qualquer um não. Se você não tem convicção e certeza que é homem e mulher de Deus, porque do mesmo jeito que Deus vai abençoar, o diabo vai entrar. É brecha que às vezes você dá
para o inimigo estar agindo na sua vida. E por último, Deus fala também, irmãos, através da oração. Terceiro, melhor dizendo, quando você dobra o seu joelho, abre o seu coração, fala com Ele, o Espírito Santo de Deus fala em seu coração. Em quarto lugar, Deus fala também, irmãos, através de sinais e milagres. Deus fala. E por último, Deus fala através do Espírito Santo na nossa vida. Se coloque de pé. O Espírito Santo, irmãos, é o Consolador. O Espírito Santo é o que está conosco em todo o tempo. Todo momento você pode clamar por Ele. Está angustiado? Clame o Espírito Santo. Está com problema no trabalho? Para tudo, vai lá no banheiro, ora, clame ao Espírito Santo. Está com problema no casamento? Vigia o que fala, vai no quarto, vai orar e falar com o Espírito Santo. Porque Ele vai falar ao seu coração, amém? Quero só orar por você, abra as suas mãos e diga: Senhor, continua cuidando de mim. Diga para o Senhor te dar graça, para que você entenda a palavra dEle, que a palavra dEle te liberte, te alcance. Pai, no nome de Jesus, eu clamo pela tua igreja. Tu conheces o coração de cada um, como cada um chegou aqui. E te louvamos por esse dia importante, Pai, onde nós lembramos a importância da Bíblia, que é a bússola que nos conduz, que nos direciona, que nós cristãos, Pai, jamais venha perder a essência, mas que a tua igreja seja próspera, abençoada, através do poder da tua palavra, porque é a tua palavra, Deus, que liberta, que transforma. E eu declaro uma semana de bênção, de vitória sobre a vida de cada um dos teus filhos, tudo que eles fizerem, que venha prosperar para a glória do nome de Jesus, e que a tua bênção os alcance, Pai, no nome do Senhor, amém? Vamos já orar pelos dizimistas, para nós estarmos encerrando. Nossa irmã Eliane Ponciano, Sandriele.